Convido aos irmãos a abrirem a palavra de Deus nesse momento para a segunda carta do apóstolo João. Segunda carta do apóstolo João, finalzinho aí da sua Bíblia. Farei a leitura desses 13 versos para a nossa meditação nesse momento. Nos diz aí a palavra de Deus: o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós estamos, ó Deus, diante dessa porção da Tua Palavra e nós lhe rogamos a explicação provida do alto para que haja, ó Deus, da nossa parte a compreensão e por isso nós confiamos plenamente no poder precioso desta palavra e na ação soberana e guiadora do Espírito Santo, para que, por Ele, ó Deus, agindo nas nossas vidas, iluminando as nossas mentes, compreendamos, ó Deus, essa palavra que acabamos de ouvir. Assim te suplicamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Nesta manhã, como é do conhecimento da maioria dos irmãos, nós teremos a recepção de irmãos por profissão de fé e batismo. A admissão, a integração, então, destes novos irmãos na vida da nossa comunidade, na vida da igreja, isso implica, então, em assumir publicamente a fé no Senhor Jesus e, então, traz consigo privilégios e responsabilidades.
né? Privilégio, então, de desfrutar, de ser reconciliado com Deus, de ser perdoado, de ser alvo de um relacionamento filial com o Pai Celestial, de desfrutar da segurança da salvação que nos é prometida pelo Senhor Jesus, da participação, então, nos sacramentos do batismo, da ceia do Senhor, de podermos, então, integrados na igreja, votarmos e sermos votados, né, de eleger pessoas, eleger a sua liderança. Mas também inclui deveres, os deveres para com Deus de, assim, obediência à sua vontade revelada na palavra de Deus, o dever, então, para com o mundo, de ser sal da terra, de ser luz no mundo, o dever, então, com o nosso próximo, de amor, de desenvolver uma vida de amor, dever com os nossos familiares, de, no nosso lar, sermos bênçãos, né? O dever de, para com a igreja, de testemunhar, dever de evangelizar, dever de servir, dever de contribuir com a vida da igreja do Senhor Jesus. Essa carta que nós acabamos de ler, ela é muito própria para esse momento, para a vida desses irmãos, porque ela nos recorda alguns privilégios que nós temos em Cristo, e, ao mesmo tempo, ela nos traz, então, alguns deveres a serem observados por vocês como novos membros, como devem ser observados por toda a igreja do Senhor Jesus, onde quer que ela esteja. Essa carta, ela está, então, classificada entre as cartas gerais no Novo Testamento. É uma das cartas mais pequeninas, então, de toda a Bíblia. Você leva ali 1 minuto para fazer a sua leitura. O autor desta carta, ele se identifica como o presbítero. Assim, é João, o apóstolo amado, que ele é o autor, então, desta carta. O apóstolo Pedro, também na sua primeira carta, ele se identificou como presbítero. E quando nós olhamos, nós vamos observar que fica evidente que João, ele era conhecido desse modo por seus leitores originais. Eles o identificam imediatamente com este título que dá testemunho da sua autoridade apostólica e de quem competia a orientação espiritual para a vida da igreja. Quem são os destinatários? João diz aqui: o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos. Não existe, assim, um consenso entre os estudiosos acerca dos destinatários dessa carta. Uns entendem que ele estava escrevendo para uma mulher cristã, uma irmã em Cristo e seus filhos. Outros entendem o termo senhora e seus filhos de uma forma figurada, referindo a uma congregação, a uma igreja local, como nós aqui estamos, Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto. Nesse caso, os termos aqui, senhora eleita, significam a personificação de uma igreja local, e seus filhos, os membros, então, que integram aí a vida dessa igreja. Pode ser que João tenha usado, então, essa forma enigmática como um disfarce
para se precaver e se proteger e proteger a sua correspondência ali das perseguições brutais que ocorriam então nos seus dias. Mas bem próximo a esse entendimento e complementando, João poderia estar escrevendo então para uma irmã que hospedava uma congregação local na sua casa. Os irmãos se lembram que no primeiro século não havia templos como esse aqui, e a igreja se reunia, era nos lares, né? E nós podemos também deduzir aqui que talvez a semelhança do que o apóstolo Paulo comunica, dizendo, olha, a igreja que se reunia na casa de Áquila e Priscila, né? Então, de qualquer modo, nós reconhecemos que esses destinatários conheciam e muito bem a pessoa do presbítero e apóstolo João. E quando essa carta foi escrita? Com toda a probabilidade, por volta, então, dos anos 85 a 95, ali, então, mais ou menos na mesma época da primeira carta e, então, de imediato, a terceira carta que João escreve. Muitas heresias estavam sendo espalhadas pelos falsos mestres e a igreja precisava estar alerta. E como nós já vimos também no estudo da primeira carta de João, onde ele levanta ali 3 provas que autenticam o crente verdadeiro, a prova doutrinária, a prova social e a prova moral, ou seja, então a fé em Jesus e então o amor e ali a obediência aos mandamentos da palavra de Deus. Estas mesmas verdades da primeira carta, elas se fazem presentes aqui nesta segunda carta. Mas os irmãos irão observar que o tom desta epístola é a verdade. E visando manter, então, aquela comunidade fiel ao Senhor, João, ele descreve algumas características em forma de deveres que deveriam ser observados pela igreja dos seus dias e devem ser observados por nós, pela igreja, então, de hoje e de todas as épocas. João nos dá, então, aqui deveres de uma igreja fiel. E esses deveres, o primeiro deles é o dever de conhecer a verdade. João usa a palavra verdade 4 vezes em sua saudação. É, portanto, uma palavra que transmite um conceito muito importante. É uma palavra que vai gerenciar toda a carta. Quando João menciona a verdade em suas epístolas, ele contrasta com a falsidade. A verdade opõe, então, a mentira. E é claro que toda a verdade bíblica, ela gira em torno do Senhor Jesus Cristo. Ele é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. O Espírito Santo que habita em nós é o Espírito da verdade. E Deus nos revelou a verdade na pessoa do seu Filho e nas páginas da sua palavra. João, ele escreve, o presbítero, a senhora eleita e seus filhos, a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Era a verdade que ligava João a esta igreja, a esses irmãos. E então, essa verdade é a mesma verdade que
nos liga, que gera laços de amor nos nossos relacionamentos. Vejam que depois que João anunciou seu verdadeiro amor, ele diz: a quem eu amo na verdade. Ele também esclarece que essa saudação era enviada também àqueles irmãos por todos os demais cristãos, e ele diz: por causa da verdade que eles eram amados. Com isso, João ele está dizendo que a verdade precisa ser conhecida. A verdade é a base do amor cristão. Nós amamos uns aos outros, não é porque temperamentalmente nós somos compatíveis, não é então porque nós nos sentimos atraídos assim uns pelos outros, mas sim por causa da verdade que nós compartilhamos juntos e a ela juntos nos submetemos, nos sujeitamos. A verdade viva, que é o Senhor Jesus Cristo, e a verdade escrita, que é a palavra de Deus. A verdade, ela é um conceito a ser aprendido, a ser assimilado, mas nós não devemos apenas conhecer a verdade, mas também amar a verdade e viver em torno da verdade. Conhecer a verdade é mais do que concordar com um conjunto de doutrinas, mesmo que esse conjunto de doutrinas seja indispensável. Significa que nós, como crentes, nós precisamos ter uma vida controlada, gerenciada pela verdade da palavra de Deus. Assim, nós precisamos entender que é pelo conhecimento da verdade que nós amamos a verdade. Sendo assim, conhecer a verdade é muito mais do que simplesmente dar um assentimento intelectual a um corpo de doutrinas. É viver guiado pela verdade, é desejar engrandecer essa verdade. E essa verdade, ela deve estar arraigada em nós. João diz: porque por causa da verdade que permanece em nós. A verdade, ela precisa estar integrada dentro de nós. Não basta conhecê-la, é preciso permanecer nela. E João diz mais, que a verdade estará conosco. Ele nos diz, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Não apenas por um período de tempo, mas para sempre. E essa verdade, ela precisa ser vista, ela precisa ser contemplada nas nossas vidas. Tanto é que João diz aí: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. O apóstolo João, a semelhança aqui do apóstolo Paulo, que escrevendo a Timóteo, ele não usa apenas a expressão graça e paz, ele usa graça, misericórdia e paz. E a diferença na saudação é que João aqui não está fazendo uma oração. João aqui, ele não está fazendo um desejo, expressando uma súplica, mas ele está fazendo uma afirmação. Ele está dizendo: olha, a graça, a misericórdia e a paz serão com vocês, serão com as suas vidas. A graça e a misericórdia são expressões do amor de Deus. Já a paz é aquele restabelecimento de harmonia
com Deus, com as outras pessoas, conosco mesmos, né? Há uma diferença entre graça e misericórdia. Um servo de Deus disse que a graça, ela é a mão de Deus que nos dá graciosamente tudo aquilo que nós não merecemos. A misericórdia é a mão de Deus que segura, que retém para que nós não recebamos tudo aquilo que nós merecemos. Nós merecemos o castigo de Deus e Deus não o aplica a nós, uma vez que Ele já o aplicou ao seu Filho. Isso é misericórdia. Nós não merecemos a salvação e Deus nos-la concede, então, e isso é graça, né? Assim, nós vamos observar que João, desde a sua saudação, ele afirma a verdade suprema da divindade do Senhor Jesus Cristo. Vejam aí, então, no verso 3, ele está dizendo, olha, a saudação é dada em nome de Deus Pai e de Jesus Cristo e o Filho do Pai. Jesus Cristo, ele é eternamente gerado do Pai. Ele é Deus de Deus, Ele é luz de luz, Ele é coigual, Ele é eterno, coeterno com o Pai. É impossível separar os dois. Queridos, a fé cristã, ela mantém-se em pé, ou ela cai, ou ela é diluída, dependendo da maneira como então ela vê a doutrina da divindade do Senhor Jesus Cristo. Se Jesus Cristo é somente um homem, por mais talentoso que ele tenha sido, ele não pode salvar-nos. Se ele não se encarnou verdadeiramente, também não pode identificar-se conosco como seres humanos, e não pode ser o nosso representante, não pode ser o nosso substituto, não pode ser o nosso Cordeiro Pascal. Se Jesus não é Deus em carne humana, a fé cristã, ela é um conjunto de mentiras. Por isso a igreja tem o dever de conhecer a verdade. Mas, além de conhecer a verdade, a igreja tem o dever de andar na verdade. João diz, fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Este parágrafo, ele começa e termina sobre a obediência. Nós precisamos obedecer assim ao Senhor e permitir que ela controle, ela gerencie, então, todas as áreas da nossa vida. A Bíblia não permite que nós sejamos ortodoxos, corretos, então, na doutrina e hereges na conduta. Defender a verdade e não praticá-la é gritante contradição, assim como combater o pecado publicamente e praticá-lo secreto é uma atitude reprovável, inadmissível na palavra de Deus. Assim, ao olharmos, nós vamos verificar que a obediência gera alegria, né? João diz, olha, fiquei sobremodo alegre em ter encontrado entre os teus filhos os que andam na verdade. Com esta fala, o apóstolo João, ele está exultante, transbordando de alegria, como, João Marcos, que viu João Pedro aqui a professar a sua pública profissão de fé.
João toma conhecimento de que alguns irmãos estavam andando na verdade. E o que nos dá a entender que, por certo, alguns se desviaram e então não permaneceram na verdade apostólica. Andar na verdade, seguir a verdade, viver a verdade, inclui crer nela, obedecendo, procurando ajustar a nossa vida a essa verdade. Essa expressão transmite a ideia de que crentes que confessam a verdade da palavra de Deus procuram viver em harmonia com essa palavra, de modo que aquilo que nós, como crentes, falamos, que nós dizemos, que aquilo que nós, a maneira como nós procedemos, confirmam que a nossa vida ela é governada pelas leis da palavra de Deus. Nada entristece mais um pastor, um presbítero, um líder de uma igreja, ao ver então alguns crentes contumazes, desobedientes ali, então, a palavra de Deus, isso traz então muita tristeza. A obediência, João está dizendo que ela está centrada aqui ao mandamento divino, não é? A obediência que traz então a alegria é aquela obediência que procede do mandamento do Pai. Não é a obediência então a um líder religioso, não é a obediência à tradição de homens, não é a obediência aqui às novidades dos falsos mestres, mas é obediência à palavra de Deus. A fé cristã não é, então, dar um salto no escuro, como afirmava o pai do existencialismo moderno, Søren Kierkegaard. A fé cristã, ela é uma caminhada pela estrada luminosa da verdade, é viver de acordo com o mandamento do Pai. Os mandamentos que nós encontramos na palavra de Deus são mandamentos que fluem do coração de um Pai amoroso, de um Deus que não só nos criou, mas Ele que nos ama. E cada mandamento é uma expressão do seu amor para comigo, para com você. Não é uma lei árida, fria. A vontade de Deus expressa em seus mandamentos é a revelação do coração de Deus. Em decorrência disso, a nossa obediência aos mandamentos deve ser, então, uma revelação de amor para com esse Pai Celestial que nos ama e que nos quer bem. Nosso Pai Celestial, Ele nos dá os mandamentos, todos os mandamentos, sabe para quê? Para nos proteger. Ele nos dá os mandamentos para que nós sejamos bem-aventurados, que nós sejamos felizes. Os mandamentos não nos são dados para nos tolher, para nos reprimir, eles nos são dados para, então, que nós estejamos desfrutando, então, da verdadeira liberdade e não para nos escravizar. Como é que nós olhamos para um semáforo numa avenida? Como algo que tolhe, que nos impede ali de andar, então, que nos obriga a parar, ou como algo que nos controla, que nos orienta? A maior liberdade está, então, a verdadeira liberdade, na obediência à perfeita vontade de Deus. Quem ama a Deus não considera os seus mandamentos penosos. Os falsos mestres, eles
fazem de tudo, e não só nos dias de João, mas também nos nossos dias, para que nós estejamos a entender que os mandamentos de Deus são opressivos, né? São difíceis. Mas o filho que ama o Pai, o crente verdadeiro que ama o Pai, ele não considera os mandamentos de Deus severos, nem insuportáveis. Ele ama os mandamentos, porque esses mandamentos gerenciam a sua vida. A obediência, ela é demonstrada no amor. João diz aí nos versos 5 e 6, e agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis neste amor. João faz aqui um eloquente apelo aos crentes que amem, então, uns aos outros. Então, a velha regra antiga, então, a repetição é a mãe do aprendizado. João esclarece que este não é um mandamento cronologicamente novo. Os crentes lá do Antigo Testamento aprenderam que eles deveriam amar ao próximo e amarem também os estrangeiros que viviam entre eles. Isso está lá na lei, mas esse mandamento é novo em termos da ênfase e do exemplo. Jesus deu nova ênfase ao amor fraternal e o exemplificou em sua vida. De modo que nós precisamos entender que ser cristão é crer em Cristo e amar, então, uns aos outros. Mas é possível ordenar a amar? Ao entender do verdadeiro caráter do amor segundo a Bíblia, sim. Nós precisamos entender que o amor é fruto do Espírito Santo. A essência do cristianismo é o amor. Sem o amor ao próximo, nós não podemos dizer que nós amamos a Deus. A Bíblia diz, olha, quem não ama ao próximo não conhece a Deus. Quem não ama está nas trevas. Quem não ama permanece na morte. O amor é a prova maior de que somos discípulos do Senhor Jesus. Jesus disse, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O amor da Bíblia não pertence à esfera das emoções, dos sentimentos, não é uma paixão incontrolável, mas é uma escolha, é um serviço prestado. Muitas pessoas têm ideia equivocada de que o amor cristão, ele é um sentimento, né? Uma forte emoção que nos habilita a amar, então, as outras pessoas. Como se alguém recebesse uma unção, um banho, então, de amor, e daí para diante ele passasse a amar as pessoas, né? Amor não é emoção, mas é um compromisso duradouro. Amar significa tratar o semelhante da mesma forma como Deus nos trata. É um ato da vontade. Da mesma forma como nós provamos nosso amor para com Deus pela obediência, nós provamos também o nosso amor para com o próximo em serviço. O apóstolo João, ele então nos lembra que o amor e a obediência andam de mãos dadas. A vida cristã, ela é olhada aqui do ponto de vista dos mandamentos. Daí, andar na verdade, andar segundo os mandamentos, andar em amor, constituem um tríplice
a andar do cristão verdadeiro. Uma igreja fiel, ela anda na verdade. Mas uma igreja fiel, ela também permanece na verdade. João faz aqui uma transição dos crentes verdadeiros para os falsos mestres, do trigo para o joio, dos que obedecem aos mandamentos para aqueles que então são enganadores. Os falsos mestres, eles não apenas eram hereges quanto à sua teologia, quanto à sua doutrina, mas eles eram pervertidos quanto à sua ética. Eles eram mais do que pessoas que ensinavam doutrinas falsas. Eles também conduziam pessoas a uma vida errada. Verdade e vida caminham juntos, assim como doutrina errada e vida errada são irmãs gêmeas. Provérbios diz, tal como o homem pensa, assim ele o é. As convicções determinam o comportamento. Doutrinas erradas sempre são acompanhadas de modo de vida errada. E então, é por isso que João diz, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Esse é o enganador e o anticristo. Esses falsos mestres tinham saído a propagar as suas mentiras, os seus enganos ali, então, da mesma forma, como um inimigo que semeia o joio. E então, de onde eles saíram? Eles saíram, alguns deles, da igreja. João diz que eles não permaneceram no nosso meio porque não eram dos nossos. Em outros tempos até haviam professado exteriormente a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Mas, cumprindo aquilo que o apóstolo Paulo disse aos presbíteros da igreja de Éfeso, lá em Atos 20 e 30, ele diz, olha, dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Assim, queridos, nós vamos entender, a palavra enganador se refere a uma pessoa que faz, então, outras cometerem atos errados e não apenas terem opiniões erradas. A heresia desses falsos mestres era que eles não confessavam Jesus Cristo vindo em carne, eles negavam a encarnação de Jesus Cristo e com isso negavam toda a sua obra redentora e a sua ressurreição. Pregavam um falso Cristo, um falso evangelho. De igual modo, hoje, nos nossos dias, todo movimento doutrinário que nega a divindade do Senhor Jesus, como faz o Espiritismo de Allan Kardec, como fazem as testemunhas de Jeová, levam um falso evangelho e falsas esperanças para a eternidade. A encarnação do Senhor Jesus não é apenas um evento, então, da história. É uma verdade permanente. Jesus Cristo é Deus vindo em carne. E ele, então, permanece com as suas naturezas. Mas por que esses enganadores, então, são tão acolhidos? A razão pela qual encontram aceitação é que os enganadores, eles escancaram as portas à prática do pecado, à prática da libertinagem.
Os enganadores desviam pessoas, eliminando preceitos. Nada de mandamento, nada de leis, tudo é permitido, nada é proibido, tudo é liberado, não tem nada a ver. Dias atrás eu assisti a uma entrevista do Caetano Veloso, ele defendendo a liberação do uso de drogas, de todas as drogas, para o povo brasileiro. É esse o tipo de proceder dos ímpios que não conhecem a Deus. E João ressalta aqui, então, alguns perigos. Ele fala, então, dos perigos que a igreja e seus membros enfrentam no mundo por causa dos enganadores, do perigo de retroceder. Ele diz: acautelai-vos, o perigo de não perder aquilo que ganhou, né? Os enganadores vêm tentar nos desviar das veredas da justiça. O apóstolo João quer que seus filhos, na fé, recebam pleno galardão em vez de serem expoliados. O perigo de ir além, de ultrapassar. Verso 9, João diz: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O perigo aqui é de ir além dos limites, fazendo acréscimos às Escrituras. Os falsos mestres, eles diziam que tinham algo empolgante para compartilhar, mas esse algo empolgante incluía o abandono da doutrina da divindade do Senhor Jesus Cristo e da sua perfeita humanidade. William Barclay, ele diz que com a pretensão dos falsos mestres de oferecer um cristianismo novo e melhor, eles estavam, na verdade, destruindo o verdadeiro cristianismo. Nós precisamos, então, reafirmar a palavra de Deus, ela é suficiente para nós. Assim, João, ele nos traz, então, essa verdade. Mas nós precisamos tomar cuidado. João fala também, então, para não condescender. Ele nos diz aí no verso 10 e 11, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. O pano de fundo dessa palavra diz respeito à hospitalidade, que era muito normal, natural na vida da igreja. Ali, então, a palavra de Deus nos fala que Paulo foi hospedado por Lígia, Paulo foi hospedado por Gaio, por Filipe, e a hospitalidade, ela era um ministério cristão extremamente importante naquela época, porque havia poucas hospedarias, e então aquelas pensões antigas ficavam também à distância, próximas ali de lugar de má fama, e eram notoriamente ali infetadas de pulga e sujas, de modo que era natural os cristãos acolherem, ali hospedarem. A palavra de Deus incentiva: praticai a hospitalidade, não negligencieis a hospitalidade. Mas, embora a hospitalidade, então, fosse uma prática de um amor cristão, e João, o apóstolo do amor, após ele ensinar que deveriam amar, por que é que ele, então, agora corta dizendo que não deveriam hospedar? A intransigência de João, ela fundamenta-se no fato de que João está referindo a falsos mestres, a uma falsa doutrina, a um mestre oficial que chegava ali para aquela comunidade, para aquela igreja, trazendo uma doutrina contrária a Cristo, como um comerciante que traz mercadorias.
E João diz: olha, não o recebais, nem lhes deis as boas-vindas oficiais como igreja. Olha, sejam bem-vindos. Não os hospedem em suas casas. Essa é, então, a orientação do apóstolo João. E ele conclui assim: ainda tinha muitas coisas que vos escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta. Espero ter convosco, e aí conversaremos a viva voz, para que a nossa alegria seja completa. João passa aqui da instrução para o anseio da comunhão. Não basta instruir os crentes, é preciso ansiar estar com eles. Ele deseja isso. O cristianismo não é reconhecido apenas, então, pelo conhecimento, mas por relacionamentos. O apóstolo João aí transmite ali as saudações da igreja de origem dele para aquela outra comunidade, saudando assim aqueles irmãos. De modo que, concluindo, essa palavra, essa carta de João, nos ajuda a recordar os deveres de conhecer a verdade, de andar na verdade, de permanecer na verdade. Queridos, quem é Jesus Cristo para você? Jesus Cristo, Jesus da Bíblia, a quem nós professamos, ele é Deus, Deus homem, perfeito, perfeito homem, perfeito Deus. Qual é o seu conhecimento da verdade? Você sabe em quem você tem crido? Se João estivesse nos nossos dias e ele olhasse assim para as nossas vidas, será que ele diria a respeito de cada um de nós da alegria em ver que nós estamos andando na verdade? Como é que você considera os mandamentos da palavra de Deus? Uma orientação e diretriz de um Deus amoroso? Ou então regras que querem limitá-lo e impedi-lo de desfrutar de prazeres que o mundo oferece? Você tem desfrutado da paz do Senhor como fruto da graça e da misericórdia de Deus na sua vida? Queridos, que Deus nos ajude para que nós estejamos assim, buscando a palavra de Deus e confiando nela e recorrendo a ela como autoridade absoluta, plena e suficiente para a nossa vida. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Nós vamos agora passar ao momento da pública profissão de fé e batismo. Convido o reverendo Misael que venha nos conduzir, então, nesse momento. É muito bom ver a igreja com todas essas pessoas aqui presentes, né? Depois de mais de 6 meses pregando só para a câmera de TV aqui, né? A gente poder ver vocês, rever os irmãos, ver as famílias aqui
também os familiares, os amigos das pessoas que estarão sendo recebidas. É uma manhã alegre em que a gente está recebendo novos membros na nossa igreja. É o primeiro culto de recebimento de membros por batismo e profissão de fé na nossa igreja desde o início dessa pandemia. Nós temos que anotar mentalmente aqui que a gente está recebendo esses novos membros nesse 32º domingo debaixo desse protocolo aí do novo coronavírus. E pela providência de Deus, esse é um domingo missionário. A igreja existe para pregar o Evangelho. A gente crê no Evangelho como esse poder de Deus para a salvação das pessoas. E é maravilhoso quando a gente pode ver o resultado desse Evangelho em vidas que se prontificam a vir à frente do povo de Deus reunido para dizer que Jesus é o Senhor delas, que Ele é o Senhor da vida dessas pessoas. Eu quero explicar aqui então algumas coisas, alguns procedimentos, né? As pessoas que você verá aqui sendo recebidas, elas estarão usando então as máscaras por conta desse momento diferenciado. Hoje à noite a gente vai poder publicar aí as fotos delas todas, você vai vê-las sem máscara nas fotos no culto da noite, mas agora elas virão à frente e receberão o batismo e participarão também desse momento usando as máscaras. Nós pastores também estamos tomando todos os cuidados aí para ministrar também os batismos do ponto de vista da higienização. Eu quero informar aqui os nomes das pessoas que serão recebidas. À medida que eu disser esses nomes, então eu vou pedindo para elas virem aqui à frente. E eu vou pedir o seguinte: na ordem que eu for chamando, elas podem vir e podem ficando aqui atrás, primeiro aqui nesse canto e fechando então até o canto seguinte, aí guardando as distâncias, tudo bem? Temos alguns irmãos que serão recebidos por jurisdição a pedido, ou seja, eles são evangélicos, estão vindo de igrejas evangélicas, já professaram a fé nessas igrejas de origem e estão agora solicitando para a nossa igreja assumir jurisdição sobre essas pessoas. Eu vou chamar aqui então o irmão Esdras dos Santos. O irmão Esdras é convidado a vir à frente. Também o nosso irmão William César Mignorance. Então, o Esdras e o William, recebidos por jurisdição a pedido. Estaremos recebendo também, por profissão de fé, algumas pessoas. E é uma alegria para a gente ter esse momento de profissão de fé. Para você que está aí frequentando a nossa igreja ou começando a participar aí dos nossos cultos, é importante você entender isso, né? São pessoas que foram batizadas na infância, e essas pessoas, então, foram batizadas na infância, estarão agora dizendo que foram alcançadas pela graça salvadora de Cristo, estarão professando a sua fé. Então é o João Pedro Viana, o Rafael Gandolfi e a Sofia Gandolfi estarão professando a sua fé. Podem já chegando um pouco mais para cá. Obrigado. Também estamos recebendo pessoas, receberemos irmãos por profissão de fé e batismo. Então essas pessoas não apenas vão poder declarar que Cristo é o Senhor delas, mas receberão também nesta ocasião o batismo na nossa igreja. Nosso irmão Marcos Barroquello e nosso irmão Vinícius Mendonça. Nosso irmão Marcos e Vinícius são convidados a virem, já ficarem um pouco mais aqui, para cá. A gente pode já ir chegando um pouquinho para lá, para ir ajustando os espaços. E por batismo infantil, nós teremos hoje também o batismo da Lorena. Então, queremos convidar o casal, o Gesley, a Ellen, se o João Rafael quiser vir também aí. Eles vão estar batizando a Lorena nesta manhã. Então, são esses os irmãos, irmãs e também a Lorena aí sendo recebidos nesta manhã.
Eu vou pedir licença aqui para a igreja para ficar agora aqui, me voltar para eles, para poder fazer a eles dar a eles uma palavra e também fazer algumas perguntas. Vou ficar aqui mais no canto. Primeiro dizer que é uma alegria para a gente chegar nesse momento em que vocês, movidos pela graça de Deus, foram aí motivados, né, a tomar essa decisão de assumir um compromisso com a Igreja de Cristo. A gente entende isso como algo muito precioso. Aqueles que se tornam membros comungantes da igreja, já para participar de todos os deveres e privilégios. Também os pais que apresentam, né, os seus filhos para o batismo, entendendo a importância disso para a glória de Deus, para a bênção na vida dos seus filhos também. Eu quero dizer também que a gente fica muito feliz pela vida do Marcos, que vai nesta ocasião receber o batismo na nossa igreja. O Marcos está vindo aí da igreja católica, o Vinícius está vindo de outra igreja evangélica, e na conversa com o conselho, chegou-se a esse consenso que ele estaria recebendo o batismo aqui também da nossa igreja, e vocês que estarão recebendo o batismo, que Deus os abençoe ricamente, não é? Nesse momento que espero que seja muito significativo para a vida de vocês, porque é importante para a vida também da nossa igreja. Todos vocês que vão professar a fé, aqueles que vão receber o batismo, vocês todos, de certa maneira, estão confirmando na vida de vocês que vocês acolheram um convite do Senhor Jesus Cristo, que consta lá em Mateus 11, de 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqueles que também estão chegando aí de outras igrejas, né, por pedido de jurisdição, a gente fica muito feliz, porque entendemos que é o Espírito Santo que move o nosso coração para a gente se tornar membro de uma igreja. Então esperamos em Deus que seja realmente uma oportunidade abençoadora na vida de vocês, de bênção para a vida de vocês nesse instante. Esse momento que a gente chama de profissão de fé é extremamente valioso. Jesus fala o seguinte lá em Mateus 10, ele diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, se vocês de fato desejam dar esse passo tão importante para se tornar membros da nossa igreja, eu quero fazer uma pergunta a todos vocês que estão se achegando nesse momento. Vocês creem em um só Deus, que subsiste em três pessoas: o Pai, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação, e vocês creem também no Espírito Santo, que é santificador das nossas almas e é o doador da vida? Amém. Vocês creem que as Escrituras Sagradas do Antigo Testamento e do Novo Testamento são a palavra de Deus, são a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas, todas as cerimônias contrárias a essa palavra e todos os usos e costumes acrescentados à lei do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Vocês creem? Amém. Vocês confessam que foram concebidos em pecado, que por natureza são incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, são inclinados antes a amar e fazer o que essa lei condena, e que pecaram muitas vezes por pensamentos, por palavras e por obras? Vocês creem também firmemente que o sangue de Cristo purifica de todo o pecado e que não existe nenhum outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador, senão pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e pela obra do Espírito Santo que Jesus dá a todo o que lhe pede? Amém. Vocês estão sinceramente arrependidos do mal que têm feito diante de Deus? Estão resolvidos a fazer uso diligente de todos os meios de graça que Deus ordena
a sua palavra, os sacramentos, a oração, a participação na comunhão da igreja, a seguir os preceitos desta lei, assim como nós ouvimos aí na palavra que foi ministrada agora há pouquinho, né? Deixando de fazer o que Deus proíbe nas Escrituras e se empenhando para fazer a vontade de Deus, auxiliados pela graça dele? Amém. E vocês prometem ainda que, como membros dessa igreja, vocês vão participar dos seus cultos, vocês vão sustentar o ministério, vocês vão orar pelos seus irmãos, vocês vão amar essa família de fé, vocês vão se sujeitar às autoridades constituídas por Deus nesta igreja para o seu ensino, para o seu governo, enquanto essas autoridades forem fiéis às Sagradas Escrituras? Amém. Eu quero falar agora, vou mudar agora de posição aqui, para me dirigir especialmente ao Gesley e a Ellen, chamando a atenção de vocês para os compromissos que assumem quando apresentam agora a sua filha para o batismo. Eu quero fazer algumas perguntas. Primeira pergunta: vocês prometem educar a Lorena na crença que terminaram de ouvir aqui, de declarar aqui, essa crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como é ensinada na Bíblia? Amém. Vocês prometem conduzir a Lorena pelos caminhos santos da cruz, servir vocês mesmos de exemplo de vida com Deus, fazer todos os esforços para afastá-la de más companhias e maus exemplos, ensinar a Bíblia a ela, trazê-la à igreja regularmente, ensiná-la a adorar a Deus com reverência e a amar como irmãos os demais membros da igreja? Vocês prometem isso? Amém. Prometem ainda orar com ela e por ela, investir na educação dela, criá-la na disciplina e na correção do Senhor? Amém. Deus promete ao seu povo ser o seu Deus e o Deus da sua descendência, lá em Gênesis 17, 7. Ele diz também em Êxodo, capítulo 20, verso 6, que Ele usa de misericórdia até 1000 gerações com aqueles que o amam e guardam os seus preceitos. Então, que essas promessas de Deus na sua palavra, Gesley e Ellen, que elas sejam para vocês um motivo de consolação e ao mesmo tempo um incentivo para vocês continuarem orando pela Lorena, pedindo ao Senhor a graça necessária para andarem nos seus preceitos e cumprirem esses deveres que estão agora reconhecendo, admitindo diante de Deus e da igreja. Nós vamos proceder então aos batismos. Vou pedir ao reverendo Gilberto para nos auxiliar aqui. Só informando ali que quando vim aqui à frente já passei álcool gel nas mãos, tá? Marcos, servo do Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinícius, servo do Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ô Lorena, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que água diferente, né? Diferente essa água, né? Nós vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós queremos, no nome de Jesus, agradecer porque o Senhor nos dá o sacramento do batismo como esse sinal de que pertencemos ao Senhor. Esses, ó Deus, que nesta ocasião estão sendo marcados pelo sinal do Deus triuno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor possa guardá-los e que o Senhor possa abençoar a vida deles em todos os sentidos, nos termos das promessas do Teu Evangelho, no nome de Jesus. Amém, Senhor.
Queridos irmãos, nós partilhamos assim, esse é um momento de grande alegria para a nossa vida, para a vida da Igreja do Senhor Jesus. E então nós queremos deixar com vocês as seguintes orientações. Agora que vocês são admitidos a todos os privilégios da Igreja do Senhor Jesus Cristo, corram com paciência a carreira cristã e perseverem firmes na fé, pois nosso Senhor Jesus exorta a cada um dos seus discípulos, dizendo: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus assim os abençoe, como a vocês, papais, pai, mãe, no cuidado desta pequenina, né? E vocês, irmãos, nós como igreja, essa é uma hora muito especial. Vocês são especiais, chamados de Deus, irmãos mais velhos, para acompanharem e assistirem então a estes na nova caminhada que eles terão daqui para frente. De modo que nós hoje não podemos, por causa do momento que vivemos, de abraçá-los, mas que nós estejamos expressando o amor e sempre assim as boas-vindas a estes irmãos, não é? Sejam vocês, irmãos, exemplos de vida, de fé, então, na caminhada para os novos irmãos assim admitidos. E eu quero convidar, então, a todos que se alegram, assim, com a admissão desses novos irmãos, que se colocarem em pé como expressão dessa alegria, dessa admissão dos novos irmãos. Nós vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai Celestial, nós bendizemos o Teu nome, ó Deus, pela promessa maravilhosa de que o Senhor perdoa todos os nossos pecados e nos santifica, ó Deus, por meio do sacrifício realizado pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Rendemos-te graças, ó Deus, pelo chamado interior que o Senhor realizou no coração destes queridos, ó Deus, tratando individualmente com cada um deles, chamando-os, ó Senhor, para serem seus discípulos, Senhor. Nós queremos, ó Deus, lhe rogar que o Senhor esteja fortalecendo suas vidas, ó Deus, que através do contato com a deles, individualmente com a Tua palavra, sejam por elas nutridos, que o Espírito Santo, ó Deus, que habita em nós, na vida de cada um deles, esteja orientando-os, guiando-os, ó Senhor, de maneira que prossigam na sua caminhada, sendo, ó Deus, a cada dia assistidos, consolados. Nós lhe rogamos, Senhor, que assim o Senhor também abençoe a vida da Tua igreja, para que estes irmãos mais velhos, ó Deus, para que nós possamos, Senhor, ser para estes queridos irmãos aqui novinhos, exemplos de vida, exemplos, ó Deus, de fé, exemplos, ó Deus, na nossa crença, na nossa caminhada, ó Deus, junto ao Senhor. Ó Deus, guarda-nos pela Tua bondade e misericórdia. Nós assim lhe suplicamos com gratidão em nome do Senhor Jesus. Amém. Todos podem assentar-se, que Deus abençoe ricamente vocês. Queremos cumprimentar os familiares aí presentes, parabenizar a todos aí, que Deus abençoe ricamente a cada família também. Nós vamos ter agora um momento missionário
O Diego estará, então, partilhando conosco. Bom dia, irmãos. Graça, misericórdia e paz a todos. Nesse domingo missionário, nós vamos dar informações do reverendo Luciano, que tem seu trabalho lá em Maputo, no Moçambique. Para quem não se lembra, o reverendo Luciano, ele esteve pregando aqui na igreja em janeiro desse ano, falando um pouquinho do trabalho dele, principalmente com o seminário teológico lá em Maputo, né? Na preparação acadêmica aí de novos pastores e líderes presbiterianos daquela localidade. Nesta carta, o reverendo Luciano, eles têm nos falado sobre os efeitos da pandemia, que é em todos os países, né, que tem causado paralisação de cultos, o fechamento de fronteiras e comércios, mas nesse segundo semestre, ele nos diz que houve um relaxamento e eles conseguiram voltar aos cultos presenciais que estavam parados, né? Nesse mês de agosto também eles conseguiram voltar às aulas do seminário, onde fica na cidade de Ricatla, e infelizmente eles não conseguiram mesmo com o seminário teológico em Covo, onde eles cancelaram o ano acadêmico daquele local, tá? Por causa das dificuldades da pandemia. O reverendo Luciano, ele louva a Deus porque eles deram início à construção de novas salas para o seminário. Eles precisavam disso, porque eram muito pequenas, até por causa desse motivo eles não conseguiram continuar com as aulas, né, por causa do distanciamento social. E, em meio a lutas, eles conseguiram estar dando início a essa construção. Para quem não se lembra, esse daí é o missionário Luciano, que esteve em janeiro aqui. Ele também louva a Deus pela APMT, que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, pela verba destinada àquele local, pelas casas e as igrejas destruídas pelo ciclone Idai, ano passado, tá? Então, com essa verba, eles conseguiram a reconstrução de 3 casas, onde o pessoal vai estar passando aí, onde vocês vão estar vendo, que é para a dona Regina Tomé, viúva com 3 filhos, a dona Maria, viúva com 4 filhos, e a dona Hortência, viúva também, né? Eu achei bastante interessante essa questão, porque a palavra de Deus fala em Tiago para que a gente dê assistência aos órfãos e às viúvas, né? Eu achei bem legal. O reverendo Luciano também ele agradece pela doação de 100 Bíblias de Genebra, da editora Cultura Cristã, onde foram doados para pastores e para alunos do seminário, tá? Tem alguns pedidos de oração que o reverendo Luciano ele nos pede, que é pela proteção divina em meio à pandemia do novo coronavírus, pelo início da construção, na verdade, pela construção, né, que já deu início, da escola de teologia, pela vida da família Machado, são missionários da APMT, que agora está servindo em Maputo e tem uma grande bênção na vida e no ministério deles lá. Pela saúde do reverendo Luciano, no começo do ano, ele nos disse que ele teve um início de depressão e ele conseguiu agora um médico bom lá em Maputo, onde ele tem tomado medicações e melhorado bastante. Pela nova direção da Igreja Presbiteriana de Moçambique, que é o reverendo Juscelino e sua equipe, a qual ele vai trabalhar, e pela missionária Mônica Alves, que está em preparação para também servir a igreja lá em Maputo, tá? E pela Casa Koinonia, que ainda enfrenta momentos difíceis com a diminuição de hóspedes, com essa crise da pandemia. Essas são as notícias do momento missionário desse domingo. Para você que deseja estar ofertando nesse domingo, esse envelope amarelo aqui, você pode ofertar qualquer valor, que ele vai ser destinado a 100% para missões, ou você pode também estar utilizando esse envelope azul aqui, onde você pode colocar o seu nome, e todos os meses você pode estar fazendo aí um desafio, e pode estar ofertando também todos os meses para missões, tá?
Você também que gostaria de entrar em contato com algum dos missionários que nós temos contribuído, você pode falar com o presbítero Alceu ou com a Renata Cúculo, pela WhatsApp, que eles vão passar todos os dados para vocês estarem falando com eles, tá? E não se esqueçam de estar orando para que Deus possa levantar novos missionários, novas frentes missionárias, para que a gente possa ter momentos mais como esses, com a pregação do Evangelho, novas conversões, novos batismos, novas pessoas vindo a Cristo. Os valores arrecadados no mês passado, nós chegamos ao valor de R$ 10.415. Eu acho que é o maior valor desde quando eu estou aqui na igreja, já estou indo para 3, 4 anos. E nós glorificamos a Deus por esse valor arrecadado. Nós conseguimos ultrapassar a nossa meta, que é de R$ 8.541, e nós louvamos a Deus por isso. A parcial desse mês está em R$ 3.741. Então, isso quer dizer que você tem tempo ainda de poder ofertar e a gente poder alcançar a nossa meta de R$ 8.541 e poder estar abençoando esses irmãos que estão pregando o Evangelho fora e dentro do nosso país. Amém? Deus abençoe. O que é o IPB Play? É um aplicativo gratuito, disponível para todas as plataformas, para todos os usuários de celular, de smartphone. Então, você entra lá na sua loja do smartphone e você vai fazer essa busca do IPB Play. E quando você, então, instala esse aplicativo, você faz ali a sua conta de usuário e você vai ver algumas opções. Você vai ter um acesso às rádios da IPB e também o acesso a igrejas. Clicando lá em igrejas, você já encontra lá a Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto. Então, a partir de agora, quando você quiser participar dos cultos online, não apenas os cultos online, tudo aquilo que nós publicarmos no nosso canal de vídeo da nossa igreja, automaticamente já aparece no IPB Play. Então, você não precisa mais ficar no final de semana. Se você acompanha os cultos por smartphone, não é mais necessário você ficar vendo qual é o link para o culto e tal. Você vai ter o IPB Play, você vai se inscrever no canal da igreja. Quando você clica lá na nossa igreja, vai aparecer essa telinha aí, mostrando todos os vídeos e também as transmissões online da nossa igreja. Fica aí esse convite para que você conheça esse aplicativo, faça a instalação, ele é gratuito, e a nossa igreja vai poder, com isso, disponibilizar os seus conteúdos digitais aí de forma mais fácil, sem precisar ter vários links diferentes para diferentes conteúdos. Nós queremos convidar você agora a se colocar de pé para nós orarmos, terminando esse momento. Muito bom ter você aqui. Na semana passada, a gente disse que ia trazer uma novidade nessa semana, que é o anúncio de que, na semana que vem, estes irmãos e irmãs que fizeram a pública profissão de fé, que foram recebidos, eles vão poder participar da Santa Ceia, e você também vai poder participar da Santa Ceia, que será realizada no culto da noite, do dia 25. Então, na semana que vem, nós teremos culto presencial pela manhã e à noite, e no culto da noite teremos Santa Ceia, tá certo? Então, todos são convidados a estarem participando da primeira ceia, aí, depois de 6 meses de pandemia, que vai acontecer no próximo domingo, à noite. E se você não pode comparecer aos cultos presenciais, mas você deseja receber a Santa Ceia, então a gente pede aí que você ligue essa semana e dê o seu nome para o Renan. O Renan vai anotar o nome de todas as pessoas que desejam receber a Santa Ceia em casa, e nós vamos levar a Santa Ceia na sua casa, tomando todos os cuidados aí para que não haja nenhum problema. Aqui também a ceia, a gente adquiriu um kit de ceia, que já vem, a gente vai ter todo um trato diferenciado para que a gente possa participar devidamente da Santa Ceia, seguindo os protocolos devidos, Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, obrigado pela Tua graça, obrigado pela manhã, por cada pessoa que foi recebida, pelas famílias aqui deles presentes. Obrigado, a Deus, por aqueles que estão começando a frequentar nossa igreja. Obrigado por cada membro desta igreja. Obrigado porque o Senhor tem sustentado esta casa. O Senhor tem sustentado, Senhor Deus, os trabalhos desenvolvidos por essa igreja. O Senhor tem nos dado graça para que possamos caminhar, prosseguir a cada semana, sendo sustentados não apenas do ponto de vista material,
mas também o Senhor tem nos dado sustento espiritual. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença, obrigado pelo Teu Espírito Santo, que torna vivas as verdades da Tua palavra e que nisso, ó Deus, vai transformando e ministrando graça ao nosso coração. Abençoa-nos, ó Deus, obrigado por esse momento tão agradável nesse culto. Vem abençoar, ó Deus, as vidas daqueles que foram recebidos. Vem abençoar também, ó Deus, esse novo momento da vida da igreja também, com o retorno dos cultos presenciais no próximo domingo. Nós continuamos nos colocando na dependência da Tua direção a cada semana, pedindo que o Senhor conduza o nosso conselho e conduza a vida da Tua igreja. Ó Deus, nós te agradecemos também pelo casamento do Felipe ontem, da Bárbara, te agradecemos pelo batismo da Lorena, por todas essas bênçãos do Senhor, as bênçãos da vida comum. E é bom sabermos que mesmo vivendo tempos difíceis, o Senhor tem conduzido a vida da Tua igreja e tem nos dado essas graças tão maravilhosas, essas bênçãos diárias, cotidianas, que alcançam a nossa vida individual, alcançam a nossa família, alcançam o Teu povo. Pedimos pelos enfermos, pedimos, ó Deus, por aqueles que estão enlutados, por aqueles que estão passando por momentos de sofrimento, de ansiedade, que a graça de Jesus Cristo, que excede todo o entendimento, seja ministrado pelo Senhor na vida de cada uma dessas pessoas. Vem abençoar, vem curar aqueles que estão carentes, ó Deus, de restauração física, e abençoa o Teu povo no restante desse dia. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe ricamente a todos. Um bom restante de domingo.